Os irmãos, houve uma interrupção na gravação, e aí a gente vai estar dando assim sequência, né? Então a gente estava falando assim, de uma tipologia de Isaac em relação a Cristo, né? Que realmente, né, Isaac foi levado ao sacrifício, carregou a lenha, Jesus também carregou a cruz, só com a diferença, quer dizer, a gente fala do tipo, ele tem alguns elementos, né, que se refere ao antítipo. Agora, o tipo é apenas uma sombra, já o antítipo é a realidade. Então, essa chamada, quando Deus chama Abraão e fala com ele para ele sacrificar seu filho, já era um indicativo, quer dizer, Deus jamais iria requerer sacrifício humano, quer dizer, uma coisa extremamente proibida, né? Mas apontou para o sacrifício de Cristo, quer dizer, foi preparando as coisas, né? Quando Jesus falou assim que Abraão alegrou-se por ver o seu dia e se exultou, então aquela cena ali de Abraão no Monte Moriá, ela teve a confirmação no Calvário, né? Jesus também, como Isaac, uma pessoa extremamente obediente, ele também não questionou. É importante a te frisar que Abraão era um homem de fé e também ele passou para o seu filho, quer dizer, não é à toa que quando Deus intentou destruir Sodoma e Gomorra, falou assim, eu não vou ocultar o que eu intento fazer para Abraão, que eu sei que ele há de destruir os seus filhos, os filhos dos filhos. Então, Abraão, com certeza, foi dando todas as instruções para Isaac. Isaac também foi crescendo na fé também, né? Tanto que ele já estava bem familiarizado com o sacrifício, né? E Isaac não relutou, ele foi obediente, né? Chegou lá, foi amarrado em cima do holocausto, e Abraão, por exemplo, já levantou o cutelo para desferir um golpe, né, em Isaac. E aí o Senhor bradou dos céus, né, e ele não consumou esse ato. Né? Ali teve uma confirmação, né, quando Isaac pergunta onde está o animal para o sacrifício. Abraão disse assim, Deus proverá. E realmente Deus providenciou o cordeiro, quer dizer, aquele cordeiro ali providenciado por Deus, aquele cordeiro substituto, apontou para Jesus, quando João Batista apontou para Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, para Isaac teve um substituto, mas para Jesus não teve nenhum substituto. Não? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, então ali aquela cena de Abraão oferecendo o seu único filho, reporta também Deus oferecendo o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então foi um teste de fé, um teste de obediência. Abraão extremamente obediente, Isaac também obediente, e a gente vê também o Senhor Jesus também extremamente obediente, quando Paulo diz assim, que ele tendo se achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, portanto, essa lição de hoje é uma lição de fé para nós. Né? Nós não devemos assim, esmorecer diante das provações que a gente passa. Quer dizer, o Senhor, ele sabe, né? Ele sabe tudo aquilo que, até onde a gente pode chegar, e tanto que a Bíblia diz que não vem nenhuma provação que não seja humana. Né? Então, as provações, elas servem para purificar a nossa fé vai ficando cada vez mais preciosa, e nós vamos também deixando exemplo para outras pessoas, como a fé de Abraão, ela influenciou tanta gente, né? Tanta gente, a nossa fé também, ela tem que influenciar também as pessoas, né? Então é importante a gente não estar se esmorecendo diante das provações, não pedir ao Senhor para tirar as nossas provas, que uma certa vez alguém estava orando, falou assim, Senhor, tira essas provas de mim.
Aí o pastor chegou, bateu no ombro dele e falou assim: ó, irmão, não ora assim não. Não pede para o senhor tirar as provas, não. Pede o senhor para dar força para o irmão passar pelas provas, né? Vencer as provas. Então, essas lutas e essas provas do dia a dia, elas são para contribuir para o crescimento da nossa fé. O próprio Jesus não prometeu o mar de rosa para nós, né? Em João 16:33. No mundo tereis aflições, esforça-te, tem de bom ânimo. Então, nós temos que confiar no Senhor, sabendo que Ele fará o melhor para nós. É um versículo que eu gosto muito de lembrar dele, lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, o sofrimento, por exemplo, que a gente passamos nesse mundo aqui, está muito longe de comparar com a glória que nos aguarda. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Né? Então, Abraão passou por aquele teste, né, de fé e de obediência, mas ele alcançou o resultado. Né? Então, a pessoa lembrado como amigo de Deus, como um pai da fé. Né? Então, é importante que a gente não venha também a desanimar diante da nossa trajetória. O apóstolo Paulo diz que nós somos chamados não somente para pregar a Cristo, mas sofrer também por amor de Cristo. Né? Então, o sofrimento não tem nem como comparar com a glória que está reservada para nós. Portanto, que a gente possa continuar nessa nossa jornada, essa jornada de fé, essa jornada de coragem, essa jornada de obediência. Né? O alfabeto, por exemplo, o nosso alfabeto é ABDC, o alfabeto divino é obedecer. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, que nós possamos continuar nessa nossa jornada sendo obediente, né? Porque nós seremos recompensados. O apóstolo Paulo diz assim: sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Amém.